Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje na nossa reflexão vamos falar um pouquinho sobre virtudes ou defeitos disfarçados. Nós temos, na medida que eu vou trabalhando, na verdade, com as pessoas, eu vou observando, eu sempre fui um grande observador das situações, e eu vejo que tem pessoas que têm virtudes e não sabem disso. Eu vejo pessoas que têm defeitos, né? Eu estou usando o termo defeitos para ficar claro, e tem pessoas que não sabem disso. Tem pessoas que confundem isso. Tem pessoas que têm o defeito e acham que é virtude, tem gente que acha que é virtude e no fundo é um defeito. E isso não fica muito claro, porque de acordo com a banda que você toca, então vem a cultura, vem o ensinamento, vem a crença, né? E ali a gente vai se perdendo um pouco nos valores realmente, no que realmente é importante. Eu sempre trago aqui para vocês, né, quando possível, o valor, né, ou o sentido real, a raiz das palavras, para que a gente possa ter um entendimento legal. E o intuito da reflexão sempre foi esse, né? Aqui eu não sou dono da verdade absoluta, mas eu trago aqui para você refletir um pouco, pensar. O intuito aqui é reflexão mesmo, por isso são reflexões diárias. É para que você pense, para que você reflita, para que você tire as suas conclusões ali e para que você amplie o seu universo de conhecimento. Toda vez que você adquire um conhecimento novo, não quer dizer que o teu morreu. Você agregou valores em cima daquilo que você já sabia, ou daquilo que você não sabia, você começou a aprender. Então, isso tudo vai gerando mais conhecimento, e quanto mais conhecimento, mais, né, valor eu vou tendo, mais entendimento eu vou tendo da vida, inclusive dos outros. Então, o intuito sempre aqui é deixar essa visão mais universalista, para que você possa realmente ter uma visão do todo, não só uma crença limitante ou aqueles mecanismos de autossabotagem que a gente costuma fazer dentro da nossa existência. Então, toda vez que a gente fala em virtudes, né, as virtudes é uma coisa muito boa, né? Mas será que as pessoas entendem o que é virtudes mesmo? Então, vamos para aqueles exemplos práticos que eu gosto de dar no dia a dia. Então, você imagina, tem uma pessoa ali que fala assim: ah, eu sou muito sincero. Só que sinceridade é outra coisa que ela vê muitas vezes disfarçada. Muitas vezes a pessoa ela é grossa, né? Ela não sabe lidar, ela não sabe conversar, ela não sabe dialogar. E ela fala que aquilo é uma virtude porque ela é muito sincera. Não, eu falo na cara. Só que você não tem o cuidado de observar o que a outra pessoa aguenta e suporta e ver supostamente se o que você está falando é uma verdade ou será que não é a sua verdade. Eu vejo isso muito acontecer, muito. Então essa verdade é minha e aí eu ponho isso para você como se fosse uma verdade absoluta. E muitas vezes a outra pessoa não tem condições de assumir aquela verdade. Porque dependendo da situação que você está, a verdade ela é muito dura, muito cruel. Porque eu tenho que quebrar padrões dentro de mim. Então, quando você chega com uma verdade que eu tenho que quebrar uma crença, se você chega com aquilo e despeja em cima da pessoa, é um caminhão de terra mesmo. Dificilmente ela vai sair dali de baixo. É muito peso para ela ter que virar. Por isso que a gente precisa ter um discernimento correto, né? Um trabalho correto em cima disso, porque senão se você pega uma pessoa que tem um vício e você fala para ela, não, eu vou arrancar de você isso na marra, não adianta. Você vai aumentar mais a ansiedade, mais a vontade, mais a raiva. Você não vai estar ajudando essa pessoa, ela não tem condições de retirar assim de uma hora para outra. Muitos vão dizer que é frescura, que é vagabundagem, porque é isso, não sei o quê. Vão por vários rótulos. Só que você não senta na cadeira da pessoa para saber o que é um vício. E por vezes você também tem outros tipos de vício. Só que aí você pega o vício da outra pessoa como uma coisa mais cruel. Então a gente precisa olhar direitinho o que é essa virtude. Toda virtude, para você saber se ela é virtude ou não, a virtude ela une. Ela tem uma união, ela tem um propósito do bem, mas é um propósito do bem de união. Tem que unir aquilo. Se não unir, não é virtude. Então, se eu sou um cara, né, como o exemplo que eu dei, que eu falo tudo na cara, que eu não levo desaforo para casa, isso não une, isso separa. Porque toda vez que eu encontrar alguém
é o que eu tiver numa conversa, num diálogo, que na verdade não vai ser um diálogo, né? Vai ser um debate. Eu vou ter que pôr a minha opinião, vou discutir, eu não vou aceitar a opinião do outro, eu não vou conseguir ter uma discussão saudável, e sim vou ter um debate em cada um vai estar definindo ou defendendo a sua opinião. Isso não une, isso separa. Então isso não é uma virtude. Não porque eu falo verdade, eu falo na cara. Isso não é virtude, isso é um defeito que eu preciso corrigir. Eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. Uma outra situação que eu vou apontar aqui, que vai ficar bem claro para vocês, é a pontualidade. Pontualidade é uma virtude. Então, olha, eu sempre honro ali os compromissos no horário, eu sempre chego no horário correto, pelo menos 15 minutos de antecedência, estou ali, né? Então, gosto da coisa, não preciso ter correria, vou no meu tempo, vou. Isso é uma virtude. Agora, a partir do momento que eu não aceito o atraso do outro, isso deixou de ser virtude. Porque eu tenho a virtude da pontualidade, mas de repente o outro não tem. E na medida que eu tento colocar isso para os outros, que aí eu entro novamente nessa discussão barra debate, o que que acontece? Eu não tenho união. E quando eu não tenho união, deixa de ser virtude. Passa a ser o debate. E aí eu tento pôr a minha opinião, colocar a minha situação em detrimento da sua. E cada um defendendo o seu posto de batalha. Por isso que tem muita bagunça. Por isso que tem muita guerra de palavras. As pessoas acham que elas estão discutindo uma situação, mas elas estão debatendo. E o debate, ele sempre vai levar para o lado que você já sabe como é. Então, ter o hábito da discussão é importante, mas primeiro nós vamos estar ligados num outro ponto, que é o ouvir. Para eu poder discutir, eu preciso ouvir. E quando você tem um conhecimento, esse conhecimento ele não se apaga porque você trouxe uma ideia nova sobre o meu conhecimento. Então eu vou dar um exemplo aqui muito claro também para vocês que provavelmente não vai ter sombra de dúvidas. Vamos supor que você tem uma receita. Você tem uma receita ali de uma comida, de um bolo, enfim, uma receita. E aí essa receita você passa para mim, ou eu passo essa receita para alguém. Aí vamos supor que a outra pessoa que recebeu a receita, ela faça aquilo e no meio do caminho ela fala, poxa vida, olha, de repente se eu fizer isso aqui, tirar assim, né? Ou colocar de uma outra forma, né? Tem gente, por exemplo, que peneira farinha. E ali tem toda uma situação de você peneirar, colocar a farinha de trigo, por exemplo, no bolo peneirada. Ela faz a diferença. Eu já trabalhei com doces, com bolos, eu sei como que faz. Faz a diferença, mas não são para todos os bolos. Então eu sei que faz uma diferença. Então se você vai, não, eu vou peneirar essa farinha antes de eu colocar ali. E ali você descobre que ele fica mais fofinho, que ele fica mais macio, né? Que o bolo absorve mais o sabor, que aquele prato, de repente, se você colocar uma coisa antes ou depois, né? Ou mudar aquilo, fica melhor. O que é que você fez? Você agregou conhecimento a um conhecimento. O antigo não perdeu o seu valor, mas você foi lá e colocou um ingrediente a mais. Você colocou o teu toque ali. É isso que a gente precisa saber quando a gente está ouvindo uma pessoa. Para eu ter uma virtude, para eu poder ter uma discussão com alguém, discutir o assunto e não debater, o que acontece? Eu preciso aprender a ouvir. Mas você já reparou que quando a gente está ouvindo, alguém está falando, porque ouvir não é simplesmente o fato de eu parar na frente da pessoa e estar escutando o que ela está falando. Ouvir vai muito além disso, porque ouvir também é uma virtude. Mas aí eu tenho essa virtude disfarçada, né? Então eu tenho ali um defeito, na verdade, disfarçado de virtude, como eu estou prestando atenção no que você está falando. Mas na medida do que você está falando, eu já estou ali maquinando uma resposta. Eu já estou debatendo mentalmente com você, porque quando você acabar, eu já vou colocar ali. E a pessoa que está ali na frente, muitas vezes não precisa disso.
Você, para ouvir, você precisa ouvir com o ouvido da alma. A cabeça precisa estar desligada. Para a hora que eu for debater com você, minha mente tem que estar limpa. Porque senão eu vou ter conceitos, preconceitos, eu vou ter crenças em cima daquilo. Eu não vou sentir o que você está sentindo. Eu não vou poder supostamente me colocar na tua posição para entender realmente o teu ponto de vista. Eu vou ter interferências sobre aquilo que eu vivi, as experiências que eu tive, e isso não vai agregar nada na tua vida, porque são as minhas experiências. Então, quando a gente vai escutar, a gente precisa estar de cabeça limpa. E aí é a maior dificuldade do povo, porque a gente tem esses defeitos disfarçados e aí você muitas vezes quer doutrinar o outro. E isso separa. Porque você, poxa, eu fui conversar, falar com a pessoa já veio falando um monte de coisa, se acha, pensa que é o que. Você cria muitas vezes raiva, antipatia. Separa. Separou não é virtude. Agrediu, discutiu, brigou, não é virtude. É um defeito disfarçado. Essas dicas, se você parar e observar bem, você vai ver que isso faz todo sentido na vida. Mas é um trabalho interno, interior. Eu não aceito muitas vezes o que eu sou, eu não aceito o que o outro é e eu acabo ficando um estranho no ninho. Se você se sente um estranho no ninho, muitas vezes eu vi as pessoas falarem isso como se isso fosse uma virtude. Não, porque aquele povo lá em casa é tudo esquisito. Eu sou diferente. Quer dizer, o diferente é que você supostamente é melhor. Não, porque meu pai, porque minha mãe, porque meus irmãos, porque meus primos, porque não sei o quê. E você, a florzinha do pântano. O lindo, a linda, né? Cleópatra, Rei Salomão. Você é um ser iluminado que está no meio daquela família para trazer luz àqueles seres das trevas. Não. Muitas vezes o problema é você. Talvez o dia que você morrer, tua família até viva bem melhor do que com a sua presença lá. Então a gente precisa parar e prestar atenção. Virtudes ou defeitos disfarçados? A partir do momento que eu começo a identificar isso, eu começo a eliminar essa situação. Eu não tenho mais por que me preocupar com isso ou com aquilo. Eu apenas olho e agrego aquilo. Eu não tenho mais a vaidade, eu não tenho mais a prepotência ou muitas vezes a arrogância que a gente tem de ser dono absoluto da verdade. E eu posso aprender sim com uma criança, com um idoso, eu posso aprender com um jovem. Não é porque eu sou professor e eu tenho 40 anos de experiência, sou formado nas maiores universidades, já dei aulas em todos os lugares, que eu não posso aprender com outras pessoas, com jovens que serão meus futuros alunos. Então a vaidade, ela mexe muito com as virtudes. Eu tive aquele conhecimento e não, porque eu estudei na faculdade, era assim, tá, mas e aqui? Quantas vezes você aprendeu coisas lá que no dia a dia é diferente? Quantas vezes eu acho que eu tenho essa virtude, eu cobro essa virtude dos outros, e na verdade isso é um defeito disfarçado? Quantos outros defeitos disfarçados eu vou ter aqui em forma de uma coisa boa? Detesto mentira. E quantas vezes você já mentiu? Então como é que você fala que detesta mentira? Muitas vezes você pregou isso. Muitas vezes eu tenho consciência daquela mentira que eu estou falando. E em alguns casos, vocês não vão poder negar que você vai precisar mentir mesmo. Imagina, já está pregando a mentira, pelo amor de Deus. Por exemplo, o dragão da cozinha. Você vai sair. Você sabe o que você vai fazer. Mas se você falar para a mãe, ela não vai deixar você sair. Você mente. Claro que mente. Entendeu? Porque você tem a convicção de que vai fazer uma coisa boa, que vai ser legal, mas ela, na cabeça dela, não vai deixar. Você vai mentir, você vai falar que está na casa da colega e vai sair com o namorado. Não tenha dúvida disso.
E não adianta você falar com o discurso politicamente correto que não vai, porque vai. E vai fazer. E a coisa vai dar certo. Não vai lá não que é perigoso. Você vai, só que você não vai dizer que vai. Então isso tudo faz parte. Ah, mas é uma virtude, né? Eu não menti. Não existe quem não minta. Não tem jeito. Dependendo da situação, você vai mentir. Agora, o problema que você faz com essa mentira, a forma que você usa isso, que é o defeito disfarçado. Ali que você vai ter um problema. Quando a gente fala da honestidade, né, a honestidade começa conosco, dentro da gente. Não adianta eu ser só honesto para o mundo e aqui dentro eu mentir para mim. Renato Russo eternizou isso na canção dele. Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Esses papos que a gente tem aqui durante a semana, eles são profundos. É para quem realmente quer fuçar lá dentro, mexer, né? Essas reflexões não é somente assim como um horóscopo que você lê ali no jornal às 8 da manhã, 7h30, 8 horas, 9, já esqueceu. Isso aqui é para vocês trabalharem profundamente. É uma pílulazinha ali, ó, tá? Para você ir tomando diariamente e através dela fazer as suas buscas. E ir atrás disso, porque aqui é só a pontinha do iceberg. Quando a gente mergulhar profundamente, você vai falar que isso é monstruoso. É gigante. Dá medo até de ver do tamanho que é aquilo. Não é só aquela pontinha que está fora da água. Quando a gente trabalha com virtudes, a gente precisa olhar bem isso. Se você não tem uma opinião formada, entendeu? A respeito de uma coisa que muitas vezes não faz sentido. Mas não faz sentido por tudo. Aquilo precisa unir. Eu tenho uma opinião formada sobre uma situação. Só que essa situação, ela de repente, ela não é a melhor escolha para o todo. Não quer dizer que a minha opinião seja ruim, mas ela não vai ser legal, funcional para o todo. Então eu preciso entender isso. Se eu defender essa bandeira, porque eu acredito, e o resto? Não, o resto vai ter que seguir também sobre a batuta dessa bandeira. Mas será que vai ser funcional? Não. Então isso não é uma virtude. Isso não é uma coisa boa. Isso não é um bem comum. E enquanto a gente não entender isso, a gente vai ter guerras, confusões, problemas, dificuldades, porque nós vivemos em sociedade. Você não faz nada, absolutamente nada sozinho. Você fica ali dentro da tua casa, você faz para você, mas você sempre vai precisar de algo ou de alguém para fazer o que você precisa. Você só toma banho porque tem pessoas que trabalham para a água chegar na tua casa, para a luz chegar na tua casa. Você só faz aquela comidinha gostosa, delicinha, toma aquele vinho gostosinho porque tem alguém que trabalha para produzir isso para você. O franguinho lá na bandejinha bonitinho para você fritar, cozinhar, fazer como você quer. Alguém foi lá, matou, depenou, né? Criou primeiro, cuidou. E se você não quiser nem ter esse trabalho, você pede lá, né? Já vem fritinho, quentinho na tua porta, mas alguém fritou, alguém, né? Então, a gente não precisa um do outro. Se você acha que você não precisa de ninguém, que você é autossuficiente, isso não é uma virtude, isso é um defeito disfarçado. Então, na medida que eu começo a entender que eu vivo em comunidade, que eu tenho um coletivo, eu não posso pensar só eu o tempo todo. O eu tenho que olhar para dentro de mim e descobrir quais são os meus valores. Eu não posso, em detrimento de uma situação minha, seguir a minha vida de acordo com a opinião do outro. Isso é muito difícil. Pô, ao mesmo tempo que você fala que eu preciso juntar com as pessoas, você fala que eu tenho que olhar para mim. É, esse é o intuito de trazer aqui para você essa reflexão, esse pensamento. O que eu sinto? Por exemplo, o que eu gosto de fazer? Eu não posso perguntar para vocês o que você acha que é bom para eu fazer.
Não, isso é uma postura minha, que sou eu que tenho que tomar. É uma atitude minha. Então, esse é o eu, meu, comigo. Aqui ninguém, não importa o que vão dizer. O que importa é o que eu sinto aqui dentro. Olha, eu gosto de fazer tal coisa, eu gosto de ter essa profissão, eu tenho aptidão para isso, eu tenho talento para isso. Isso é meu, é único, exclusivo. E ali, através disso, eu vou cruzando com pessoas que vão me auxiliar a conquistar isso. Legal, bacana, isso é interessante. Quando eu vou pôr uma roupa, quando eu vou fazer alguma coisa para mim, é meu. Ah, o que, que você acha? Não importa o que você acha. Essa postura é minha, porque é comigo, é aqui dentro. Então eu preciso ter a minha valorização. Minha autoestima é minha, é comigo. Eu não vou praticar coisas só porque você acha ou para eu aparecer para você. Aí eu não é uma virtude, aí é um defeito disfarçado. Agora, quando eu tenho uma posição no coletivo e condomínio, né? Condomínio é uma coisa muito legal, né? Condomínio é como a política no mundo. Você tem a área privativa e a área comum. E ali, quando eu piso para a área comum, eu tenho que ter uma virtude em detrimento de tudo aquilo que vai ser benéfico para todos, não só para mim. Então, ali, somente a minha escolha única vai virar debate. E aí a gente tem aquelas reuniões de condomínio, quem mora em condomínio sabe bem o que é aquela favela astral que é lá dentro. A pessoa nem vai e ela reclama. E quando vai, ela quer jogar cadeira na cabeça do povo. Então, não dá certo isso. Quando a gente começa a falar em virtudes, ela vai muito além do que você conhece como virtude. Guarde contigo, virtude vai unir. O que não unir, o que começar a separar, são defeitos disfarçados que você tem. Então tome cuidado quando você fala que você não gosta de mentira, quando você é uma pessoa muito pontual, tem que respeitar muito esse horário, quando você fala na cara, não leva desaforo para casa. Tem que tomar bastante cuidado se você não está com um defeitão bem disfarçado. E sabe qual é o maior problema disso? Quando você tem um defeito disfarçado, você não consegue ter um remédio para isso. Você não consegue ter uma cura. Porque eu falo assim, eu sou muito verdadeiro, eu falo na cara, isso é uma virtude minha. Acabou, não tem problema ali. Eu já fechei ali, ó, já lacrei a coisa e acabou. Aquilo é uma qualidade intrínseca minha. É uma qualidade ali fantástica. E eu não consegui observar que aquilo é um grande defeito, que na verdade eu sou uma pessoa grossa, que eu não sei falar, eu não sei comunicar, eu não sei conversar, eu não tenho respeito com os outros. Então uma pessoa ela nunca vai tomar um remédio, nunca vai fazer um tratamento se ela achar que ela não está doente. Esse é o grande problema dos defeitos disfarçados de, hoje aqui virtudes, mas pode ser disfarçado de qualquer outra coisa. E é por isso que a humanidade hoje ela tem tanta dificuldade no coletivo. Porque aquilo é uma verdade absoluta minha. É uma crença muito grande. E ali as coisas elas vão acontecendo de acordo com aquilo que eu acredito. E aí você vê as barbaridades do mundo. A pessoa chega até a matar por amor. Eu amo, né, os preceitos de Deus, mas eu não sigo o que supostamente a minha banda toca quando fala de Deus. Eu observei tudo isso. E eu observo ainda. Você fica cego na política, porque você defende um partido, uma bandeira, porque você se identifica com algumas pessoas, com algumas ideias, mas aquela ideia ela não é boa para o coletivo. Mas não interessa, é assim que tem que ser. Como eu vejo hoje pessoas pregando a ditadura, pessoas que nem viveram na ditadura, eu vejo pregando, eu fico observando, falo, como é que você prega uma coisa que você não viveu? Você não teve experiência nenhuma. Você leu num livro, sei lá, se leu também. Agora, quem viveu mesmo aquilo, pergunta para quem teve a experiência se quer realmente aquilo. Mas a pessoa tem uma postura ali, ela fala com palavras e coloca, sabe? E se você tiver um pouquinho, uma cabeça mais fraquinha, você até acredita que aquilo é muito bom. Então, isso são defeitos disfarçados. São situações que você regride e que não dá mais
para você viver assim. Então eu estou dando exemplos aqui. Tem pessoas que acham que tem que matar mesmo. Não, roubou. Quantas vezes a gente escuta isso na rua? Não, bandido tem que matar. Olho por olho, dente por dente. Todo mundo banguela e todo mundo cego. Essa é a lei, né? E essa lei a gente já sabe que não funciona, que não é por aí. Então não tem virtude nenhuma, isso separa. Isso gera violência. Isso gera uma série de situações que separam. A gente forma partidos, formam grupos. Olha, você tem esquerda, direita, centro, centro-esquerda, centro-direita, centro não sei da onde, centro do quê. Não resolve nada. Os times, essa camisa aqui é azul, essa é verde, essa é amarela, então tem que matar, eu tenho que ser campeão, todo mundo tem que perder. Sempre você campeão em detrimento do outro. Às vezes você gosta mais, né? Quando é um time de futebol, o camarada comemora mais que o outro adversário não ganhou do que o próprio título que ele ganhou. Quer dizer, eu comemoro a perda do outro, perdeu, né? Aquelas coisas horrorosas que o povo fala, porque o outro perdeu. Ele não está comemorando que ele ganhou, porque o outro perdeu. Então são conceitos que vão sendo enraizados, alimentados cada vez mais. Isso são defeitos disfarçados. Então, pessoal, essa reflexão, ela é bem profunda nesse sábado, excepcionalmente nesse sábado, porque eu acho que é um ponto importante da gente refletir no fim de semana. Olhe bem ali para dentro. Converse bastante ali com você e veja se você tem virtudes ou se você tem defeitos disfarçados aí dentro de você. Um grande beijo a todos, um excelente final de semana para todo mundo, tá? Um bom estudo para vocês e até o nosso próximo áudio.